Fala pessoal, bem-vindo à aula 91 de C aqui do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula aqui nós vamos conversar sobre a função getS. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar essa função, mas eu já digo aqui desde o início que eu não recomendo utilizar essa função e vou explicar para você por quê. Então beleza, para iniciar vamos utilizar essa função e fica mais fácil para explicar por que essa função aqui é insegura. Então vamos criar primeiro de tudo um vetor de caracteres x, tamanho 10. E vamos criar aqui um outro, só para fechar a boca do balão aqui, vamos criar um outro chamado y, tamanho 10. E agora a gente vai utilizar a função getS. A função getS é uma função muito simples, então getS, dessa maneira que se escreve, ela recebe apenas um único parâmetro, apenas um único argumento, que é o seguinte: nós vamos passar para essa função um vetor de caracteres, ou um ponteiro a caracteres, onde nós vamos armazenar a string que essa função vai ler para a gente. Então essa função ela é capaz de ler uma string do standard input. E o que é o standard input, que a gente viu nas aulas anteriores, para nós a gente vai considerar que é o nosso teclado. Então aquilo que eu digitar aqui, essa função joga para dentro do vetor de caracteres que eu informar aqui. Então eu vou jogar aqui o meu vetor x. Acabou. O trabalho dessa função aqui é pegar o que eu escrevo no meu teclado e jogar aqui. Simples assim. Aí depois, para a gente confirmar, eu posso sempre dar um printf naquela função, correto? Para a gente realmente confirmar que a função funciona. E está aqui um printf no nosso camarada. Então vamos testar isso aqui. Deveria estar bem claro, essa função então vai jogar o que eu digitar. Ela vai pedir para eu digitar alguma coisa, vai ficar aqui esperando eu digitar, vai pegar essa string, vai jogar em x e depois a gente dá um printf em x. Então vamos fazer isso. Olha só que já de início eu recebo aqui uma mensagem de atenção. Cuidado, esse programa utiliza getS, que é uma função insegura. Se você estiver utilizando devC++, que é uma ideia um pouco mais... qual que é a palavra que eu estou querendo buscar aqui? Que não é atualizada assim como o Xcode, a ideia que eu estou utilizando é Xcode. Então ela é atualizada a cada 3 meses aqui, tem uma atualização para essa ideia. Já o devC++, que muita gente utiliza, ele não é assim tão atualizado constantemente quanto essa aqui. Na verdade, acho que já até pararam o suporte para essa ideia. De qualquer maneira, você provavelmente não vai receber essa mensagem no devC++. Outros, acho que o CodeBlocks, se você usar o CodeBlocks ele informa, mas não interessa isso. O ponto é, vamos executar esse programa. Olha só que eu posso digitar aqui agora. Então eu vou escrever aqui casa e vou dar um Enter. Funcionou. Olha só, casa, eu escrevi casa, então essa função ele executou o trabalho dela, e depois o printf, é o printf em casa, bacana, então tudo funciona. Só que, qual que é o problema dessa função? Perceba que essa função, ela não me limita no quesito quantos caracteres que eu posso digitar. É totalmente aberto. Ou seja, por mais que o meu vetor tenha tamanho 10, ou seja, eu posso armazenar até 10 caracteres nesse vetor. Não posso armazenar 11, 12, 13, não tem como, a não ser que eu mude o tamanho desse vetor. A função getS, ela não está nem aí para isso. A função getS vai pegar o que eu digitar aqui e vai meter dentro do computador sem dó, dentro do seu programa sem dó. Quando eu digo meter dentro do computador, eu estou dizendo que ela vai escrever o que eu digitar aqui no meu teclado na memória RAM do seu computador. Agora, quais são os problemas disso? Vamos supor, vou dar até um exemplo aqui. Ó. Se eu vou digitar alguma coisa e vai ter mais de 10 caracteres, então eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu digitei 15 letras A. E eu vou dar um executar. Olha só que meu programa já deu pau. Nem executou, já crashou aqui e nem me permitiu continuar. Eu já testei essa mesma função no devC++ e ele executou. O que ele fez? O meu programa, ele jogou para dentro da minha função x, do meu vetor x, e jogou 15 letras A, e aqui no printf saiu as 15 letras A, o que não faz sentido. Mas você vê que no Xcode ele já barrou, já crashou meu programa. E por que isso acontece? Então vamos imaginar aqui, voltando um pouco aqui os conceitos anteriores. Quando eu coloco na linha aqui, ó, quando eu declaro esse meu vetor de caracteres, nada mais que eu fiz foi lá pedir para o meu sistema operacional ir na memória RAM e separar para mim a quantidade de bytes necessário para armazenar 10 variáveis do tipo char. Foi isso que a gente fez, correto? Então está sendo gerenciado pelo nosso sistema operacional que a variável x, e o vetor x, corresponde a esse espaço na memória RAM.
Na hora que eu venho e jogo 15 caracteres, ou seja, essa função getS, ela me permite jogar 15, esses 5 caracteres extra, eles estão sendo escritos em algum lugar na minha memória. Agora, o que acontece é que é indeterminado o comportamento do seu programa. Por quê? Às vezes o espaço de memória onde aqueles 5 caracteres extras estão sendo jogados é em cima da memória onde foi separada para o meu vetor de caracteres y. Isso poderia acontecer isso. Ou poderia ser em cima do espaço de memória de uma outra variável que você criou no seu programa. Vamos supor que isso aqui fosse um programa grande e tivessem tantas outras variáveis. Podia jogar conteúdo em cima da memória de outra variável. Poderia o programa crashar, que nem aconteceu para mim. Então esse que é o problema dessa função. Agora, o último detalhe aqui, isso aqui não é o suficiente para te convencer que isso já é motivo suficiente para não utilizar essa função, tem mais um aqui. Colocando em palavras bem simples, a gente vai ter uma videoaula explicando as versões da linguagem C, mas colocando em palavras bem simples. Vamos entender que a linguagem C foi desenvolvida anos atrás e ela passou por várias reformas e padrões. E hoje, o último padrão, vamos dizer, colocando em palavras simples, seria a última atualização da linguagem C, se chama C11, ou algumas pessoas C1x. O que quer dizer isso? Que em 2011 foi liberado a versão mais atualizada da linguagem C. Nessa versão mais atualizada, a função getS nem existe mais. Quer dizer então que se uma pessoa estiver utilizando uma IDE que tem suporte apenas para a versão mais atualizada do padrão C, que é o C11 ou C1x, a função getS ela nem existe. Quer dizer, essa função aqui não significaria nada. E qual que é o problema para isso? Se você faz o seu programa utilizando a getS e um outro cara compila o seu programa, mas ele tem a versão mais atualizada da linguagem, já não vai funcionar. Não vai nem é desconsiderado isso aqui. Por isso, no novo padrão, eles criaram a função getSS, que é como se fosse a mesma coisa da função fgetS. Então é muito fácil, na verdade, não precisa usar isso aqui, porque a gente pode utilizar a função fgetS, que a gente já viu em aulas anteriores, ela faz o mesmo trabalho de uma maneira mais segura. A gente pode utilizar a função scanf, um pouco modificada de uma maneira mais segura. E o que mais? Na função C99, a ideia que eu estou utilizando aqui, ó, ela está no padrão, vamos dizer, na atualização C99. C11 é a mais recente, C99 é a antes dessa. Ela tinha uma tensão aqui, ó. Na versão C99, a ideia aqui, o padrão da linguagem já sabia que essa função tinha um problema de segurança. Em versões anteriores, C89, se eu não me engano, deve ser mais, ele não está nem na versão C99. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado. Então isso aqui nem aparece, era como se não tivesse problema nenhum. Então é isso, a gente tinha que falar, essa função aqui você viu que é muito simples, ela é direta, muito fácil de utilizar a função em si, mas é importante saber que não é recomendado, se o seu professor recomenda, se ele diz que é ok, não tem por que criar uma encrenca com ele para ganhar uma nota ruim, mas é bom saber que é bom já começar a ignorar essa função nos seus projetos. Até mais, te vejo na aula número 92 já, com a função putS. Até mais.